O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos ajudem no fortalecimento da nossa fé e da nossa espiritualidade. Assim seja. Meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, você que nos acompanha através das nossas redes sociais, nesta transmissão da Santa Missa desta tarde. Hoje celebrando a festa de São Marcos, também chamado João Marcos. A Igreja recorda este que, muito novo, muito jovem, pelo menos muito mais jovem do que os outros apóstolos, muito mais jovem do que Pedro, ele tornou-se companheiro de jornada de Pedro. No primeiro momento, o livro dos Atos dos Apóstolos conta para nós que Paulo considerou que João Marcos, talvez porque fosse muito jovem, não seria um bom companheiro de jornada na missão que o Senhor e a igreja primitiva colocava diante do seu caminho, do caminho de Paulo. Paulo terá como companheiros iniciais Barnabé, Timóteo, Tito, entre outros. Depois, quando Paulo vai enfrentar suas perseguições, vendo a maturidade, provavelmente vendo o amadurecimento humano e espiritual de João Marcos, ele o mandará chamar para ajudá-lo já praticamente no final da sua caminhada, no tempo das suas cadeias, da sua perseguição maior. Inicialmente, João Marcos ficará com Pedro. Por isso, a Igreja caminha trazendo uma memória afetiva muito forte, uma tradição muito forte, que afirma que o Evangelho de Marcos foi ditado a ele por São Pedro, especialmente em meio à perseguição que estava sendo enfrentada em ambiente romano, nas regiões cristãs de Roma. Esta convivência próxima de Marcos com Pedro deu a ele uma formação única, uma experiência única, a experiência que Pedro partilhou diretamente da convivência próxima com Jesus. O Evangelho de Marcos, assim, parece um texto mais resumido, mas é um texto que carrega esta nota apostólica, carrega a sua sombra, é um texto que nasce à sombra do testemunho de São Pedro. De fato, São Marcos tem a experiência de conviver com as duas colunas da igreja. Conviver com São Pedro,
e conviver com São Paulo. Bendito seja Deus pela vida deste evangelista, que mesmo tendo pouca idade, teve a oportunidade de se recostar, de crescer à sombra destes dois gigantes da fé. Quando falo isso, você sabe, eu tenho consciência, e você também, uma vez que tem me acompanhado nas minhas homilias, quando a gente fala que Pedro e Paulo eram gigantes da fé, eram gigantes porque acreditaram em Jesus. Era grande a fé que transbordava da vida deles. A gente sabe qual que é o barro da terra de Pedro, qual que é o barro da terra de Paulo. Pedro enfrenta suas traições a Jesus, se arrepende, chora e demonstra muito amor. Paulo, antes perseguidor de cristãos, também, quando encontra Jesus no caminho de Damasco, vive uma grande transformação espiritual e se torna um novo homem, um homem de Deus, um apóstolo. Aí se concretiza o chamado e o envio de Jesus para esta comunidade apostólica. Homens simples, com limitações humanas, com fraquezas, também com pecados, pecados que serão perdoados por Jesus, fraquezas que vão receber a força do Espírito Santo de tal maneira que, embora fracos humanamente, limitados humanamente, fala e age neles o poder de Deus. E aí Jesus, no Evangelho, nos recorda que a sua igreja haverá de manifestar os mesmos sinais que ele manifestou. E para que servem os sinais? Os sinais servem para fortalecer a fé. Os sinais servem para evidenciar a chegada, a irrupção, a manifestação do reino de Deus. São sinais. Não podemos confundir o sinal com Cristo. Não podemos confundir o sinal com a graça. Muito maior é Jesus, muito maior é a graça, muito maior é o convite que o sinal indica. E o convite é para se tornar igreja, para se tornar comunidade, família de Deus, para se irmanar na fé, para conhecer Jesus de perto, para conviver com Ele, para conhecer os sentimentos e os afetos do seu coração. Mais do que isso, para se tornar outro Cristo, um sinal vivo, resplandecente da glória do Senhor, que Ele quer manifestar naqueles que acreditam no seu nome. A primeira leitura que nós lemos da carta de São Pedro é uma leitura muito bonita. Curiosamente, toda festa de São Marcos a gente lê essa leitura porque é a leitura própria desta festa do evangelista. Porém, em tempos que nós estamos vivendo de pandemia, em tempos que estamos vivendo de quarentena, nós ouvimos esta primeira leitura e percebemos como que uma receita, evidentemente a palavra de Deus não nos dá receitas, mas a gente tem um caminho pedagógico para a experiência de Deus, a humildade que nos aproxima de Deus, a rejeição da soberba, que acaba sendo o vício dominante daqueles que não querem se encontrar com o Senhor. Deus acampa ao redor, Deus habita próximo daquele que é humilde, mas resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Então, o convite de São Pedro para a comunidade cristã é justamente este, que sejamos humildes, para que não haja em nosso coração a obscuridade do orgulho, da soberba. Obscuridade que manifesta a loucura do diabo, que nos rodeia como um leão a rugir. Mas se nós somos humildes, se Deus acampa ao redor dos humildes, os protege
e os salva, nós não precisamos temer o diabo que rodeia cada um de nós como um leão a rugir, porque estamos protegidos e guardados, circundados pela proteção divina. Então esta palavra de São Pedro fala profundamente a todos os tempos da vida da Igreja, mas fala profundamente a este tempo que nós estamos vivendo hoje, neste momento. Que pela virtude da santa humildade nós nos aproximemos da presença de Deus e sintamos que Ele nos rodeia com a sua graça. E assim resistiremos a todo e qualquer tipo de tentação, ao pecado, aos vícios, ao afastamento de Deus e procuraremos fazer a sua vontade. Vontade no cumprimento dos mandamentos, obedientes a Deus, o colocando em primeiro lugar na nossa vida, mas cumprimento da vontade de Deus no serviço dos irmãos, na solidariedade mútua, na generosidade fraterna, porque é isso que nos faz igreja, é isso que nos faz comunidade cristã. Que a intercessão de São Marcos nesta tarde nos ajude cada dia a dar passos na direção daquilo que é o desejo de Jesus. Que cada vez mais nós sejamos uma comunidade de irmãos, uma família de Deus, onde os irmãos têm a alegria de viver juntos e juntos rezam ao Pai. Pai de todos, Pai de Jesus, Pai de cada um de nós, e tem confiança na sua misericórdia e no seu auxílio. Amém.